Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, edição especial e exclusiva Desenvolve IPSEG. Minha convidada de hoje, além de minha amiga e minha sócia no Desenvolve, é a Thaís Gorga, engenheira também e mãe do Lorenzo. Tá, seja bem-vinda! Que delícia! Obrigada pelo convite novamente. Eu acho que agora eu tô mais tranquila, mais ou menos. Faz 2 anos que eu participei e agora eu voltei. Um assunto muito importante. Com certeza. Para quem já participou, para quem já assiste Abraça Podcast, nós fizemos um episódio há praticamente 2 anos, Sim. como você falou. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais dessa história, porque foi um dos episódios mais vistos, que gerou mais dúvidas, porque faltaram algumas coisas, né? Então hoje a gente está com mais tranquilidade e a gente vai poder contar um pouquinho mais dessas histórias para vocês. Então, obrigada. E vamos começar já com uma perguntinha, que depois a gente vai contar sobre o Desenvolve, como surgiu tudo isso. Mas em que momento se tornar mãe falou tão alto? E quando você percebeu as primeiras dificuldades? Então, Rafa, quando eu me casei, né, eu fiquei uns 3 anos sem tentar, né, assim, usava anticoncepcional. E depois de uns 3, 4 anos, falei, vamos tentar. Uhum. Aí você vai no médico, o médico passa aqueles exames, né, padrões. Padrões. E daí a gente foi, tentou 6 meses, não deu. Eu falei, não, alguma coisa tá errada. Uhum. Volta no médico, aí é 1 ano. Tá, fiquei 1 ano. Depois desse 1 ano, eu falei, não, alguma coisa tá errada. Né? Mas é um processo para o casal admitir a dificuldade, não é fácil. Eu imagino. Né? Assim, eu acho que é um caminho muito longo e para a mulher é muito solitário. Então o homem fica meio arredio. Como não consigo ter filho? Mas não é o homem, pode ser que não seja o homem que tenha problema, pode ser a mulher. Uhum. Então assim, daí depois que a gente decidiu, o negócio flui, mas também nem tanto. Uhum. Né? Tem desafios, né? Muitos desafios. E eu acredito que os desafios da sociedade também. Quando a gente se enxerga enquanto sociedade, até para o marido assumir tudo isso, e você com aquele desejo, aquilo deve ser muito difícil, né? Porque muitas pessoas escondem, não sim, sei se foi o seu caso. Não, porque hoje em dia, é assim, até depois desse podcast, eu tive várias pessoas que se abriram comigo. Porque a sociedade olha torto, nossa, ela não consegue ser mãe? O que ela tem de errado? Uhum. Né? E a gente fica com vergonha também, é louco, a gente fica com vergonha. Então, quando eu comecei o processo, nem minha família sabia, ninguém sabia. Porque existe aquela pergunta que eu já até falei no outro podcast. Olham pra você tá casada, você não vai querer ter filho? Uhum. Nunca mais eu fiz essa pergunta. Porque ninguém sabe a história do casal, da mulher, do homem. O que ele tá passando? É uma cobrança pra ter filho. E tá tudo bem se você não quiser ter filho. Uhum. Mas a sociedade ainda cobra, né? Essa questão. Não vai ter filho? Por que não vai? Então é bem... E ainda que a gente já conversou um pouco sobre isso, e o esperar 1 ano, que é meio padrão e tal, ok. Mas a expectativa de cada menstruação, todo mês... Você não acho deve assim, ser... É assim, só quem passou tem noção. Não dá assim pra ter noção. E assim, daí você começa... comprar aquele teste de ovulação, levantar a perna pra cima. Uhum. O que eu tenho que fazer pra conseguir? Até ter hora e data pra você ter uma relação. Daí você tem uma relação sem querer. Sim. Você não tá no clima. Você quer ter pra tentar engravidar. É isso. Deve ser muito difícil esse começo. Sim, sim. E como foi para você, para o seu marido, decidir pelo processo de fertilização? A gente começou com um processo mais simples. Vamos fazer a inseminação. Tá. Mas não deu certo. Tá. Daí fizemos 2, 3 vezes. Não deu certo. Então, eu, como sendo engenheira, para mim, precisa ter uma lógica. Uhum. Você não está engravidando por quê? Uhum. Só que tinha médico que não me dava essa resposta. Uhum. Daí que a gente foi procurar ajuda em outra cidade, enfim, procurar outros especialistas, onde eu encontrei, fui revirada de cima a baixo, ponta cabeça, vários exames. É um mundo à parte. Só que para a mulher é muito solitário, o homem está ali. Por mais que o marido esteja junto, o companheiro, é a mulher que toda vez é mexida, toma injeção. O homem está ali de coadjuvante do processo. Sim. Ele tá ali, ele dá o apoio,
Mas, infelizmente, quem sofre mesmo na pele É a mulher. é a mulher. É a mulher. Né? Além de ser o sonho dela, acho que vem as frustrações nas tentativas. Então, por exemplo, Sim. você fez a tentativa, fez a primeira, fez a segunda, fez a... Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Não vai chegar esse meu Sim, sim. lugar ao sol nunca, Sim, né? sim. Antes da nossa próxima pergunta... Tá. Não, já vou falar. Vou fazer Tá. essa, depois eu vou. Tá bom, tá. A partir da sua segunda fertilização... Aliás, você teve uma segunda fertilização, que foi quando veio o Lorenzo. Sim, sim. Na primeira, você teve uma perda. Sim, sim. Como foi isso? Olha, E quanto tempo tava? tá, assim, quando eu comecei o processo de fertilização, para quem não sabe, você é estimulada a produzir muitos óvulos. Tá. E na minha eu consegui 4 óvulos. Quando você punciona o óvulo, daí existe uma classificação do óvulo. Então você faz, daí daqui 2 dias a clínica liga, ó, o seu óvulo é A, B, C, não lembro direito. Uhum, Então eu tinha 2 muito bons e 2 não muito bons. uhum, Daí depois desse óvulo você tem que fazer a fertilização. uhum. E assim, e se virasse um embrião só? Graças a Deus, dos meus 4, que é bem pouco, tem gente que tem 20, 30. Assim, virou 4. Daí dos 4 ovos foram 4 embriões. E também com aquelas classificações, A, Ah. B, C. Uhum, Então o que a gente fez? A gente põe 2, na minha época podia, hoje em dia tem muito médico que só põe 1. uhum, Pus 2, engravidei. uhum. Só que De um. de 1, engravidei de 1. Então, um já descartou. Um já morreu, não vingou. Não vingou. E daí desse 1, eu fiz o exame e tudo. Daí depois, com 12 semanas, eu fui no médico. E o médico, no consultório aqui, Aham. alguma coisa tá estranha, não tô ouvindo batimento. E nisso eu já tinha feito uma surpresa pra minha família, que eu tava grávida. Foi no domingo que eu fiz a surpresa e na segunda eu descobri isso. É assim, foi muito, eu não sabia o que fazer, daí o médico me mandou pro hospital pra ver realmente se tava, e realmente, tinha perdido. E você não teve nenhum sangramento, não teve nada? Não tive nada. Então assim, simplesmente falam que a criança poderia vir com algum problema, então a natureza eliminou. Uhum. Então, daí você recolhe os cacos, você tem que explicar para todo mundo o que aconteceu. Você não quer falar, eu tive que fazer curetagem em São Paulo. Daí eu esperei mais 6 meses, daí assim, o que me impulsionou para essa segunda? Quando eu comecei o processo, eu pus na minha cabeça que eu ia seguir até o fim. Uhum. Até alguém me falar que eu não poderia ter filho. Uhum. Então, assim, você chora, recolhe os cacos e bora. Uhum. Você sabe que eu sou assim, eu sou uma Sim. pessoa assim. Então, assim, eu chorava, mas assim, vamos partir para a segunda. Como eu tinha 2, a gente resolveu pôr os 2. Eram os 2 últimos? Eram os 2 últimos. Senão, eu teria que fazer todo o processo de novo. Tá. Daí, nesse segundo, eu não falei para ninguém. Eu só Quando fui- você implantou? Não, porque é uma expectativa. Você frustra, você tem que ficar explicando. Nesse momento, o que você menos quer É é falar. explicar para os outros. Sim. Deixa eu quieta aqui. Aham. E daí, desses 2, você colocou os 2? Coloquei 2, Vingou. daí veio o Lorenzo. Sim. Entendi. Gente, que história, né? Eu tô resumindo, né? Porque Claro. tem Claro. uma história muito longa. Quem quiser, depois me chama aqui. Que você... eu acho isso super interessante, porque a gente conhece algumas pessoas que te chamou Sim, pra realmente desabafar, falou, olha, minha família acha absurdo. acho absurdo. Eu falei assim, não é absurdo. É. Não é, não escute as outras pessoas. As pessoas não sabem o que estão falando. Elas É nunca sempre passaram palpite, por isso. né? É palpite. É palpite. Palpite, que não leva a nada. Antes de eu fazer a nossa Tá. próxima pergunta, gente, quero muito comentar com vocês. Nós fomos abraçados pelo PSEG, que é esse ecossistema de educação, de ensino de qualidade que a gente tem aqui em Piracicaba. Então, para quem já me conhece, a gente já me acompanha, sabe que eu gosto muito. Aliás, nós gostamos, né? O nosso grande propósito hoje em dia tem sido levar a educação de qualidade para todos, né? E o Desenvolve, ele é sobre isso, e o PSEG também. Então, quando a gente uniu forças, a gente sente como nós podemos impactar a sociedade. E claro que esse encontro tem essa missão,
e tem essa missão de compartilhar tudo que vocês têm assistido. Hoje, vou contar um pouquinho para vocês do PSEG. O PSEG é um ecossistema de educação, já tem mais de 20 anos, com MBAs renomados, graduações, cursos livres, educação corporativa em company, projetos educacionais, eventos e muitos outros. Por aqui o pessoal acredita de verdade que tudo educa. E a educação move o mundo. Então, esse pessoal que trabalha intensamente com esse propósito, e é mesmo, porque nós somos parte de tudo isso, eles têm vários projetos, com parceiros, projetos na cultura, tem projetos de impacto social, no esporte, na tecnologia e muitos outros. Não tinha como o Desenvolve não ser aqui esse ano, fala Sim, sério. Com certeza. Então, é uma honra muito grande pra gente ser abraçada. Se vocês querem acompanhar ou mesmo conhecer todas as novidades, todos os cursos que o PSEG tem, eu te convido para entrar no @PSEG, vocês vão conhecer. Tem uma logo vermelhinha, igual passa aqui pra gente. E vocês vão entender um pouquinho mais. E também no @Desenvolve, a gente tem muitas informações sobre o nosso Desenvolve, que vai acontecer dia 12 de abril aqui em Piracicaba, no PSEG. Thaís, todos acham que é só fazer tratamento, que já dá certo, já engravida. Mas tem os desafios, como por exemplo, perder o filho, os hormônios, engorda, emagrece, briga com o marido, não briga, não sei se você teve apoio de alguma psicóloga. Como que você encarou tudo isso? Então, eu não tive apoio de ninguém, eu acho que eu me fechei bastante e eu me supria, vamos pensar. Quantas vezes chorava escondido. Eu sempre, isso é uma coisa que eu tento trabalhar, mas eu passo essa imagem muito forte. Eu sou, mas isso às vezes me custa algumas coisas. Então eu me fechei. Nem com meu marido eu me abria. Eu acho que isso é meio comum. Eu conheço, né, a gente conhece algumas pessoas ao nosso redor que fizeram o tratamento, mesmo atualmente, que já é mais falado. Vamos falar, o Lourenço está quase fazendo 8, né? Sim. Hoje em dia, além de um pouco mais acessível, ele já é mais falado, mais aberto, mas as pessoas se fecham mesmo. Eu acho que exatamente... Proteção. Exato. Você quer se proteger. Você quer se proteger, é isso que Só você falou. isso. Você não quer ficar dando satisfação para ninguém. E você acha que devido a toda essa dificuldade inicial que você teve, você valoriza mais a maternidade? Eu acredito que sim. Porque foi tão difícil, então cada momento eu quero aproveitar. Eu lembro que no começo eu tive ajuda em casa, tinha uma pessoa, mas eu queria participar de tudo. Eu queria dar banho, eu queria fazer tudo. Até minha mãe e minha irmã não deixava. Muito louco isso. Agora eu olho e falo, meu Deus, mas era um processo que eu precisava passar. Eu queria estar perto dele, porque foi tão difícil. E como eu sabia que eu não ia ter outro, então eu falei, não, eu preciso aproveitar esse. Agora eu olho que eu fui realmente bem, vamos pensar, coruja. Coruja, né? Que ficou ali, uma leoa, Sim, uma mãe leoa. Isso, mas agora eu vejo que eu já consigo me distanciar, né? Consigo deixar o pai participar mais também, porque também eu não deixava o pai participar, eu queria trocar fralda, eu queria dar banho, eu queria fazer tudo. Acho que faz parte de todo esse processo. Não tem como, exato. Né, eu acho que o nosso lugar aqui não é também de julgar, gente, Não. de forma alguma. A gente está trazendo um depoimento real. A Thaís está sendo muito aberta em relação a um assunto que é muito delicado. Sim, é tabu ainda. É hoje em tabu, dia. ninguém fala. Então, assim, é delicado. A gente está tocando em alguns pontos. Então. Eu acho que tem. Sei lá, parece que a pessoa acha que porque ela fez um tratamento, ela é menos mãe. Que nem amamentar. Você amamentou? Você não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? É verdade. A gente se conheceu quando vieram as crianças e juntas com esse desejo realmente de ter um futuro melhor, inclusive para os nossos filhos, Sim. a gente resolveu se aprofundar em educação infantil e estamos pelo quinto Desenvolve, que vai vir agora. Então, é o 3º ano consecutivo e o nosso 5º Desenvolve, porque alguns anos a gente teve mais de um Desenvolve. Sim. O que você enxerga da Thaís de antes e depois do Desenvolve? Eu sou bem mais serena. Agora eu sei o que eu quero. Porque eu sou de fazer muitas coisas, mas eu não parava para pensar. Então, agora eu paro, raciocino o que eu vou falar pro Lorenzo. Então, isso me deu uma serenidade. E, assim, a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos. Exatamente. É por isso que a gente está nesse projeto. Exatamente.
com certeza. Né? E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas não entendem ainda o poder de fazer parte dessa comunidade. Sim. Então, quando a gente fala, venha para esse movimento, é um convite que, gente, ficar de fora é como se você fechasse os olhos para muita coisa que está acontecendo. Você quer deixar 100% na mão da escola e você vai fazer com uma metodologia antiga, sendo que os nossos filhos não nasceram na época dos nossos pais. Eles nasceram, eles são nativos digitais. Tem crianças agora que são nativos da inteligência artificial. E aí? A gente realmente vai continuar educando? Então, a gente não está falando aqui em permissividade, autoritarismo, a gente não está levantando nenhuma bandeira. Não. A gente realmente fala sobre uma disciplina, igual a Isa Minatel falou, do equilíbrio. Uma educação respeitosa, uma educação com limites, mas que você pare e reflita. Porque deixar a vida me levar, não é possível. É aquela frase que eu falei no outro podcast, é preciso estudar para ser pai. É preciso estudar, com certeza. E antes de eu partir para minha próxima pergunta, eu quero fazer um agradecimento especial, porque a gente não estaria onde a gente está sem os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Então, um agradecimento especial, além do PSEG, que nos abraçou, a Maple Bear, uma escola, a Maple Bear de Piracicaba, Baby Time, Academia para Bebês, A Hora de Papá, Pai Vacim, Frias Neto, que está com a gente desde o primeiro, em 2022, 24/7, que inclusive nos vestiu. Sim. Estamos lindas, né? A gente é fã dessa marca. Dela Senhora, com os acessórios. Eu amei. Um brinco maravilhoso. E a Green. Tá. Falar do Desenvolve é provocar os pais e as mães a se abrirem para o novo. E para pararem de fazer tudo no piloto automático. Aliás, no podcast com a Isa Minatel tem até um termo que ela usou sobre esse piloto automático, e esse termo ele é válido, gente. Eu achei super interessante, se você não assistiu esse episódio, volta lá. Sair do piloto automático é o que a gente precisa fazer. E realmente estudar. Porque a gente estuda para tanta coisa da vida. Sim. Por que a gente não estuda para ser pai e mãe? E é o nosso bem mais precioso. Exato. Por que a gente não se abre para isso e sempre coloca outras coisas como prioridades, né? Até quando, né? Talvez até quando a Isa falar, quando você vê que lá na fase adolescente, adulta, você realmente tá com um grande problema, talvez você se abra. Mas eu te convido para se abrir antes e vem com a gente. Mas por que você acha que isso tá tão difícil das pessoas se abrirem para o novo? Porque a gente enfrenta alguns desafios, concorda? Muitos desafios. Quantos nãos a gente escuta? Eu acho que é questão de prioridade também. O pai e a mãe precisam pensar fora da caixa. Não dá mais para criar o que você falou. Os filhos nasceram numa outra época. Uhum. Os filhos não são iguais a gente quando era criança. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, você pai, mãe, professora, não pode deixar de se abrir. Dar uma nova oportunidade. Para ver se você gosta ou não. Uhum. Faz sentido. Não é? É um convite. Tem gente que nunca foi. E não quer ir também. A gente aqui em Piracicaba, não sei se é pela cidade, se é porque é interior. Em São Paulo, a gente vê grandes eventos que falam sobre educação infantil lotados. 20 mil pessoas. E a gente tem grandes desafios aqui. E eu tenho certeza que, para essa edição, que a gente vai trazer duas grandes palestrantes, na verdade, 3 grandes palestrantes, que é a Isa Minatel e a SOS Educação, que é mãe e filha, que é a Roberta e a Thaís. Então, todas as 3 estarão com a gente para comemorar também essa nossa 5ª edição. E a gente está aqui levando esse projeto adiante porque realmente a gente acredita que só assim a gente vai ter um futuro melhor. Futuro. Então, a gente te convida, porque você não pode ficar de fora. Então, as palestrantes são excelentes. Vocês puderam ver um pouco pelos episódios que a gente gravou. E também a gente vai pegar pela mão, com ferramentas. Sim, a gente não tá falando, assim, de muita reflexão. Não, vai ser uma receita de bolo, ferramenta para você tentar resolver o problema do seu filho. Exatamente, exato. Ou o seu, né? Ou se porque normalmente é a gente que tem problema, né? A gente transfere pro filho nosso. É verdade. Né? Tem que sair desse círculo vicioso e transformar em círculo virtuoso. É verdade. Então, a gente tem essas 2 grandes palestrantes. Eu quero fechar essa nossa conversa. Então, agradecer que você abriu um pouco essa questão pra gente, que é íntima, que é do casal. Tenho certeza que você pediu, né,
Sim. Se tudo bem pro seu marido também trazer esse assunto, porque ele abraça as mães. Porque a gente fala tanto, né, sobre as crianças, mas e as mães e as mulheres que ou não conseguiram ainda ter o seu filho, ou que têm e ainda carregam isso, né? Sim, Ai, mas foi sim. fertilização. Então a gente vê muito isso ainda. Então, obrigada por abrir essa história. Espero ter ajudado. Com certeza, com certeza. Gente, a Thaís, ela não tinha intimidade com as câmeras, né? Acho que foi melhor essa vez. Foi Um pouco muito bem. melhor, né? Olha, pouco. quem quiser ver o primeiro, vai lá nos primeiros Compara, o episódios. antes e depois. Exato, e conta pra gente. Tá, obrigada. Obrigada a você. A gente convida todo mundo pra ir. Sim, com certeza. Não percam essa oportunidade de sair fora da caixa, conhecer um novo jeito, Com certeza. novas maneiras, né? Sim. Então, o Desenvolve, ele vai ser dia 12 de abril, aqui no PSEG. Então, o grande tema, a gente vai falar será que a educação atual, ela vai suprir tudo que os nossos filhos vão encontrar de desafios para o futuro? A gente vai falar de habilidades, a gente vai falar de habilidades emocionais e ferramentas que vocês podem ajudar o seu filho hoje para que ele tenha um futuro de sucesso, feliz, resiliente. Então, é sobre isso. Então, eu te convido no @desenvolve, vocês vão ter todas as informações de inscrição, todos os palestrantes, conhecer mais. E no @PSEG, vocês vão conhecer um pouquinho mais desse ecossistema, que é onde nós estamos hoje. Um agradecimento super especial e até a próxima. Até! Tchau!